Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um encontro aqui na nossa jornada. E hoje nós vamos falar sobre um tema que pode transformar a sua relação com o trabalho, transformar a sua relação com o estudo e até com a sua vida pessoal. Vamos falar de organização pessoal. E o subtítulo que está aí no slide já entrega a mensagem central do nosso encontro. Menos estresse, mais resultado. Porque, vamos combinar, quem nunca se sentiu sobrecarregado, sobrecarregada, com uma lista infinita de tarefas, prazos apertados, aquela sensação de que o dia passou voando e a gente não conseguiu fazer o que realmente importava. Veja, a desorganização não é apenas um incômodo. Ela gera estresse, ela gera ansiedade, perda de produtividade e, no longo prazo, a desorganização pode até levar o indivíduo ao esgotamento. A organização pessoal não é um dom que algumas pessoas têm e outras não. Não é sobre ser perfeccionista ou ter uma mesa impecavelmente arrumada. Organização pessoal é um conjunto de habilidades que podem e devem ser aprendidas, praticadas e aperfeiçoadas. É sobre saber o que fazer, quando fazer e como fazer, de uma forma intencional e não de uma forma reativa. Nesse encontro, nós vamos focar nos fundamentos da organização pessoal. Nós vamos entender os benefícios de se organizar: menos estresse, mais produtividade, cumprimento de prazos, melhor qualidade de vida e profissionalismo. Nós vamos aprender a priorizar tarefas usando a matriz de Eisenhower. Uma ferramenta simples que vai mudar a forma como você decide o que fazer primeiro. Vamos definir metas SMART. Aquelas metas que realmente funcionam porque são específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo. Vamos aplicar técnicas de foco, como a técnica Pomodoro, que é uma técnica muito conhecida, a técnica Pomodoro, e o time blocking, que ajudam a executar. Essas duas técnicas, Pomodoro e time blocking, ajudam a executar as tarefas com eficiência. E por fim, vamos estabelecer um planejamento semanal e diário para colocar tudo em prática. Para você, profissional, a organização pessoal é essencial. No trabalho, você é cobrado por resultados, por prazos, por entregas. Se você não se organiza, a conta vem. A conta vem na forma de estresse, de retrabalho, de noites sem dormir e uma reputação de desorganizado, de desorganizada, que pode prejudicar a sua carreira. Por outro lado, profissionais organizados são vistos como profissionais mais confiáveis, eficientes e maduros.
A organização é um dos diferenciais mais valorizados no mercado. Prepare-se então para um encontro prático com ferramentas que você pode começar, inclusive, usar hoje mesmo, assim que finalizarmos aqui o nosso encontro. Mas antes de entrarmos nas técnicas, eu quero deixar claro o que você será capaz de fazer ao final aqui do nosso encontro, porque organização pessoal não é teoria, é prática. Então, o nosso primeiro objetivo é compreender a importância da organização pessoal. Nós vamos entender por que vale a pena investir tempo e também investir energia para se organizar. Não é sobre ser uma pessoa chata, uma pessoa engessada, é sobre reduzir o estresse, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida. O segundo objetivo é priorizar tarefas usando a matriz de Eisenhower. Essa ferramenta simples, mas poderosa, vai te ajudar a responder a pergunta mais difícil do dia: o que eu faço primeiro? Vamos aprender a classificar as tarefas entre urgentes e importantes, e o que fazer com cada uma dessas tarefas. O terceiro objetivo é definir metas smarts, metas claras. Por quê? As metas, quando elas são vagas, como, por exemplo, eu quero ser mais produtivo, eu quero ser mais produtiva, metas vagas não funcionam. Nós vamos aprender, aliás, a definir metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazos, metas que você realmente consegue cumprir. O quarto objetivo é aplicar técnicas de foco. Vamos conhecer o Pomodoro, 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa. Vamos conhecer o time blocking, blocos de tempo no calendário. E também vamos entender o single tasking, uma tarefa por vez. Técnicas que aumentam sua eficiência e reduzem aí a procrastinação. E o quinto objetivo é planejar a semana e o dia. Não adianta ter boas intenções se você não planeja. Nós vamos aprender a reservar 30 minutos no domingo ou na segunda para planejar a semana, definir 3 tarefas mais importantes do dia e usar ferramentas como o Google Calendário, o Trello, o Notion ou até, em alguns casos, por que não, uma agenda física. Esses 5 objetivos vão te dar um sistema completo de organização pessoal e também da priorização de tarefas até a execução. Agora, vamos começar pelos benefícios da organização pessoal, porque vale a pena, vamos refletir, por que vale a pena investir tempo e energia para se organizar? Veja, são inúmeros os benefícios, porque os resultados são sentidos no dia a dia, a começar pelo fato de que, quando somos organizados, temos menos estresse. A desorganização é uma das principais fontes de estresse no trabalho e na vida pessoal. Quando você não sabe o que precisa fazer, quando você tem tarefas acumuladas, quando os prazos se misturam, o seu cérebro entra em estado de alerta constante. Isso gera ansiedade, insônia e também irritabilidade. A organização pessoal reduz esse caos. Você sabe o que fazer, quando fazer
e o que você pode, muitas vezes, deixar para depois. A mente, ela acaba ficando mais tranquila. Um outro benefício se conecta à questão da produtividade. Você ganha, você tem mais produtividade. Produtividade não é sobre fazer uma coisa em menos tempo. É sobre fazer as coisas certas no tempo certo. Uma pessoa organizada gasta menos tempo decidindo o que fazer, gasta menos tempo procurando documentos, menos tempo com retrabalho. A pessoa organizada, ela simplesmente executa. E aí o resultado? Opa, mais entregas, entregas com qualidade, em menor tempo. Um outro benefício é o cumprimento de prazos. Quantas vezes, às vezes, atrasamos a entrega de algo porque nos perdemos no meio do caminho? A organização pessoal permite que o indivíduo tenha visibilidade dos seus prazos, que distribua as tarefas ao longo da semana e que evite a correria de última hora. Cumprir prazos é uma das ferramentas de um profissional confiável. E um outro elemento importante, melhor qualidade de vida. Veja, quando você se organiza, o trabalho ele não invade a sua vida pessoal. Você consegue terminar suas tarefas no horário, desligar o computador e aproveitar o tempo com a família, com os amigos, praticar ali os seus hobbies. Você tem menos culpa, mais presença, qualidade de vida. É isso. Fora que a pessoa organizada, ela passa profissionalismo. No ambiente de trabalho, a organização é um dos principais indicadores de profissionalismo. Um funcionário, uma funcionária organizado, passa confiança, seriedade, competência. O colaborador não perde prazos, não esquece compromissos, não causa retrabalho para os colegas. E isso é notado pelos gestores, pelos líderes. Um exemplo prático. Imagine dois profissionais. Um chega atrasado nas reuniões, perde os prazos, vive pedindo desculpas. O outro profissional entrega tudo no prazo, tem sua mesa arrumada, sabe o que vai fazer no dia. Eu te pergunto, qual dos dois profissionais você escolheria para liderar um projeto? A resposta é óbvia, o mais organizado. Então, organização pessoal não é um dom, é uma escolha. E os benefícios são imensos. Então, para nos ajudar nessa questão de organização, vamos aprender uma das ferramentas mais poderosas para organização pessoal, que é a matriz de Eisenhower. Ela foi criada por um cara chamado Eisenhower, ex-presidente dos Estados Unidos, e ajuda a responder a pergunta mais difícil do dia: o que eu faço primeiro? Bom, a matriz tem dois eixos: urgência e importância. Urgente é o que precisa ser feito agora. Se você não fizer no agora, vai ter algum problema imediato. E existe aí um outro eixo que é classificado como importante, que é o que contribui para os seus objetivos de longo prazo. Não é urgente, isso é fundamental. Combinando esses dois eixos, como você vê aí na tela, nós temos 4 quadrantes. Existe o quadrante chamado, classificado como importante mais urgente, aquilo que você precisa fazer agora, são prazos de última hora, problemas que não podem esperar. Exemplo, um relatório que eu preciso fazer e vence hoje a entrega. Ou a devolutiva a um cliente insatisfeito ligando. Ou uma emergência familiar. Essas tarefas merecem sua atenção imediata.
Mas, veja, se você passa muito tempo nesse quadrante de tarefas importantes, mais urgente, você passa muito tempo nesse quadrante, significa que você está vivendo em modo reativo, apagando incêndio o tempo todo. O objetivo é reduzir os elementos que compõem esse quadrante. Aí temos um outro quadrante chamado classificado como importante, mas não urgente. Algo que você pode agendar. São tarefas que contribuem para seus objetivos de longo prazo, mas não precisam ser feitos ou feitas, tarefas que precisam ser feitas, elas não precisam ser feitas no agora. Exemplo: planejar a semana, fazer um curso, se exercitar, construir um bom relacionamento com as pessoas. Esse é o quadrante mais importante para o sucesso a longo prazo. O segredo é agendar essas tarefas no calendário e reservar um tempo para elas. Senão, elas também nunca saem do papel. O terceiro quadrante aí na tela é o quadrante classificado como não importante, mas urgente. Tarefas não importantes, mas urgente. Coisas que você pode delegar. São interrupções, tarefas que são urgentes para os outros, mas não são importantes para você. Exemplo: responder e-mails que não exigem sua atenção, participar de reuniões desnecessárias, atender telefonemas que poderiam ser resolvidos por outra pessoa. A melhor estratégia para essas tarefas é delegar. Se você tem uma equipe, passe adiante essas tarefas para o seu time, ok? E aí, temos um outro quadrante classificado como não importante, não urgente. Esse tipo de tarefa, não importante, não urgente, é interessante a gente eliminar. São as distrações, como ficar rolando ali no feed das redes sociais, ficar vendo vídeos aleatórios no YouTube, fazer tarefas que não agregam valor. Essas atividades, elas devem ser eliminadas ou reduzidas ao máximo. Não desperdice tempo com elas. Agora, como usar isso na prática? No início da semana, liste todas as suas tarefas. Coloque cada uma delas em um desses quadrantes. Depois, execute. Faça agora as importantes e urgentes. Agende as importantes e não urgentes. Delegue, passe para frente as tarefas não importantes e urgentes e elimine as tarefas não importantes e não urgentes. Essa matriz, essa estrutura, você pode ter certeza, vai mudar a forma como você prioriza as tarefas e, por consequência, como você realiza essas tarefas. Então, vale a pena utilizar essa estrutura. Agora, de que adianta priorizar se você não sabe para onde está indo? É aí que entram as metas SMART. Metas SMART. Metas, é o que eu sempre falo, as metas vagas, aquelas metas muito abertas, como, por exemplo, eu quero aprender mais, eu quero ser mais produtiva. Metas abertas não funcionam, porque elas não são claras. A metodologia SMART torna suas metas concretas e realizáveis. Vamos entender cada letrinha. Essa junção de letras que compõe aí a palavrinha SMART vem do inglês. O S significa específico, o M mensurável, o A alcançável, o R relevante e o T com prazo. Vamos entender cada uma das letrinhas então. A meta, primeiro elemento, ela precisa ser específica. Específica. Ela deve ser clara e detalhada. Em vez de
colocar lá, eu quero aprender inglês. Escreva, eu quero alcançar o nível intermediário de inglês até o final do ano. Quanto mais específico, melhor. Outro elemento, as metas precisam ser mensuráveis. Você precisa conseguir medir o seu progresso. Ao invés de colocar, eu quero registrar, eu quero ler mais, escreva, eu quero, ou registre, eu quero ler 12 livros por ano, sendo um por mês. Os números ajudam a acompanhar o progresso. Aí temos a letrinha A, que significa em português alcançável. A meta deve ser desafiadora, mas ela precisa ser possível de ser realizada. Exemplo, eu quero correr uma maratona em 2 meses. Faz muito tempo que você não corre, às vezes faz muito tempo que você nem caminha. Você estipular uma meta de correr uma maratona em 2 meses, me parece não alcançável, certo? Ainda mais se você nunca correu. Agora, a meta alcançável seria: eu quero correr 5 quilômetros em 3 meses. É uma meta mais realista. Por isso que as metas, elas precisam ser alcançáveis. Outro elemento, as metas precisam ser relevantes. A meta precisa fazer sentido para você. Por que você quer fazer isso? Isso que você quer fazer está alinhado com os seus valores, com os seus objetivos de vida? Se a meta não é relevante, infelizmente você perde a motivação. E as metas precisam ter um prazo. Toda meta precisa de um prazo. Exemplo, eu vou fazer um curso online. Isso, pura e simplesmente, é muito vago. Agora, eu vou concluir o curso de Excel até o dia 30 de novembro. Opa, já existe um prazo. O prazo, ele cria urgência e evita a procrastinação. Exemplo prático de aplicação da técnica SMART. Olha só. Imagine que você defina como meta que você quer melhorar o seu desempenho no trabalho. Essa meta está vaga. Eu quero melhorar meu desempenho no trabalho. Legal. Agora, como que você poderia aplicar a técnica SMART para esse teu objetivo de melhorar o desempenho no trabalho? Você pode definir algo de uma forma mais clara, mensurável. Então, por exemplo, vou aumentar as minhas vendas em 15% no próximo trimestre, participando de 2 treinamentos de técnicas de negociação e acompanhando meus resultados semanalmente. Viu como muda? E aí fica até um desafio para você. Pegue um objetivo que você tem e escreva esse objetivo usando os 5 critérios que eu te passei agora há pouco. Leia em voz alta o seu registro. Ele parece realista? Ele parece claro? Se sim, você tem uma meta estruturada dentro da técnica SMART. Agora é só executar. E por falar em técnica, um ponto interessante quando se fala em organização é priorizar e definir algo que você consegue executar. Então é fundamental quando falamos em organização, quando falamos em meta, definir algo que você consegue executar. Para isso, para ajudar na execução, existem aí as técnicas de foco que auxiliam a manter a concentração e a produtividade durante a execução. A primeira técnica que eu quero compartilhar contigo é a time blocking, que é a técnica de reservar blocos de tempo específicos no seu calendário para cada atividade. Por exemplo, das 9 às 10 eu vou responder
a e-mails. Das 10 ao meio-dia, eu vou devolver um relatório. Das 14 às 16, eu teria uma reunião de projeto. Das 16 às 17, eu vou destinar meu tempo a tarefas administrativas. O time blocking protege seu tempo. Quando você agenda, você está dizendo: esse tempo, esse bloco de tempo é para uma determinada tarefa. Isso reduz a tentação de fazer outra coisa e evita que outras pessoas roubem seu tempo. Então, para você aplicar aí a técnica do time blocking, use o Google Calendário, use o Outlook ou qualquer agenda digital. É importante respeitar os blocos que estão conectados a uma tarefa. É importante respeitar os blocos de tarefas como se fossem reuniões que a gente faz com o cliente, que a gente respeita aquilo que deve ser feito. Uma outra técnica legal que você pode aplicar é a técnica Pomodoro. Técnica Pomodoro é uma técnica de gestão de tempo que divide o trabalho em intervalos de 25 minutos de foco intenso, seguido por 5 minutos de pausa. Então, a cada 4 ciclos, você faz inclusive uma pausa maior de 15 a 30 minutos. Por que essa técnica funciona? Porque 25 minutos é um período curto e suficiente para manter o foco, mas longo o suficiente para também produzir. A pausa de 5 minutos, a cada 25 minutos, uma pausa de 5 minutos, permite descansar a mente e o corpo. Então, use um cronômetro. Existem, inclusive, aplicativos para te ajudar a aplicar essa técnica. E siga rigorosamente a técnica. Durante os 25 minutos, nada de celular, nada de rede social, nada de e-mail, o foco é total na tarefa. Então, a técnica Pomodoro estabelece o quê? A cada 25 minutos de foco intenso, você descansa 5, mais 25 minutos de foco intenso, descansa 5. Quando você somar 4 blocos de 25 minutos de foco intenso, depois de 4 blocos de foco intenso, ok? Aí você descansa até um pouquinho mais. Descansa aí 15 minutinhos. Beleza? Uma outra técnica legal é a single tasking, que significa uma tarefa por vez. Ser multitarefa é um mito. Por que um mito? O cérebro humano não consegue fazer duas coisas que exigem atenção ao mesmo tempo. O que ele faz, o que o cérebro faz, é alternar rapidamente entre as tarefas. E cada alternação de tarefas tem um custo, que é a perda de tempo e aumento de erros. O single tasking é o oposto. Você escolhe uma tarefa e foca nessa tarefa até terminá-la, ou até o tempo acabar. E só então muda para uma outra tarefa. O resultado disso é mais qualidade, mais qualidade no trabalho, menos estresse, ok? Agora, como combinar essas técnicas? Bom, você pode usar o time blocking para planejar o que fazer e quando fazer. Você pode usar a técnica Pomodoro para executar cada bloco daquilo que você planejou que precisa ser feito. E dentro de cada Pomodoro, pratique o single task, uma tarefa sem interrupções, ok? E agora eu quero te passar a última peça do sistema de organização pessoal, que é o planejamento semanal e diário. Veja, sem planejamento, nós ficamos reativos. Nós fazemos o que aparece e não o que é mais importante.
Agora, com o planejamento, nós assumimos o controle. Por isso que é importante para o profissional, para o cidadão, para o indivíduo, ter um planejamento semanal. Então, reserve 30 minutos no domingo à noite ou na segunda-feira pela manhã para planejar a semana. Olhe os seus compromissos da semana, os prazos, as tarefas, o que precisa ser feito, o que pode ser adiado. Distribua então as tarefas pelos dias. E aí você pode usar para cada um dos dias, ao distribuir as tarefas, você pode usar a matriz Eisenhower para priorizar tarefas. No final desse processo, você terá um mapa da semana. E isso reduz a ansiedade, porque você sabe o que vem pela frente. E não se esqueça, existe até uma frase, um dizer que fala assim: Most important task, tarefas mais importantes. Lembre-se disso, já que nós estamos falando em planejamento semanal, em planejar para executar, existe aí essa frase dentro dessa questão de organização, que é o most important task, tarefas mais importantes. Então, no início de cada dia, é legal definir as 3 tarefas mais importantes, as mais importantes do dia. Não as 10 tarefas mais importantes, não as cinco tarefas mais importantes. Defina as 3 mais importantes. Elas são as que vão fazer a diferença. Se você fizer só essas 3, o dia já foi produtivo. Então, coloque as tarefas mais importantes no topo da sua lista e faça primeiro essas tarefas antes de ir para os e-mails, para as mensagens ou para as tarefas menores. E utilize também algumas ferramentas, ok? Você não precisa de um software caro para se organizar. O importante é a consistência. Algumas opções que nós temos aí de ferramenta para ajudar na organização são, por exemplo, o Google Calendário, que você pode utilizar inclusive para aplicar o time blocking e, óbvio, agendar os seus compromissos. Nós temos uma ferramenta chamada Trello, pois pesquisei no Google Trello, para você organizar listas e acompanhar os seus projetos. Tem uma outra ferramenta chamada Notion, para planejamento mais detalhado e também para armazenar informações. E, óbvio, não podemos esquecer da agenda física, a agenda de papel. Tem gente que prefere escrever. O importante é escolher uma ferramenta e usá-las, vamos já falar no plural, usá-las todos os dias. Eu vou te dar um exemplo de rotina, ok? Então, no domingo à noite, não se esqueça, planejamento semanal, 30 minutos planejando a semana. De segunda a sexta, ao acordar, definir aí o MIT, Most Important Task, as tarefas mais importantes do dia. 5 minutinhos de segunda a sexta, acordou, 5 minutinhos para definir as 3 tarefas mais importantes do dia. Durante o dia, você segue o time blocking. Você colocou ali no Google Calendário, as tarefas, o tempo para realizar o que, em qual momento. E, ao realizar as tarefas, utilizar a técnica Pomodoro. Foco por 25 minutos, o intervalo de 5. Foco de 25 minutos, o intervalo de 5. No final do dia, você revisa o que foi feito e, se for necessário, você ajusta o teu planejamento. Veja, planejamento
não é engessamento, é um guia. É um guia. Se algo mudar, você pode ajustar. Mas sem planejamento você navega sem mapa. É mais ou menos igual aquela história quando se fala em planejamento, em objetivos, em metas claras. Eu lembro daquela história do livro Alice no País das Maravilhas. E existe uma passagem lá no livro que Alice encontra o gato, ela pede uma orientação para o gato e o gato fala: Alice, para onde você quer ir? E aí, a Alice, sem planejamento, a Alice sem metas claras, vira para o gato e fala: não sei para onde quero ir. E aí, o gato vira para Alice e diz assim: bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E quando qualquer caminho serve, nós podemos o quê? Ficar perdidos, ficar sem direção. Então veja, no nosso encontro de hoje, chegando agora à reta final aqui do nosso encontro, sobre organização, nós vimos os benefícios da organização pessoal. Menos estresse, mais produtividade, cumprimento dos prazos, melhor qualidade de vida e profissionalismo. Então, vale a pena investir nisso. Conhecemos a matriz de Eisenhower para priorizar aí as tarefas como importante, urgente, importante, não urgente, não importante, urgente e não importante, não urgente. Uma ferramenta simples que muda a forma como nós decidimos sobre o que fazer primeiro. Entendemos também como definir metas SMART. Metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo. Já observamos e aprendemos que metas vagas não funcionam. Metas concretas funcionam. Vimos também, aprendemos sobre técnicas de foco, como time blocking, bloqueio, os blocos, na realidade, de tempo no calendário. Técnica Pomodoro, 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa. Técnica Single Tasking, uma tarefa por vez. Técnicas essas que aumentam sua eficiência e reduzem a procrastinação. Por fim, celebramos aí a importância do planejamento semanal e diário. 30 minutos no domingo, segunda-feira já planejar as tarefas da semana, a definição de segunda a sexta de 3 metas, aliás, de 3 tarefas mais importantes por dia, usar ferramentas como Google Calendário, Trello, Notion ou até mesmo, por que não, uma agenda física. Mas agora eu quero deixar aí uma pergunta para você refletir. Que técnica você vai aplicar hoje para melhorar sua organização? Pensa em algo concreto. Que técnica você vai aplicar hoje para melhorar sua organização? Pode ser usar a matriz de Eisenhower amanhã de manhã. Pode ser definir uma meta SMART para o próximo mês. Pode ser também testar a técnica Pomodoro na sua próxima tarefa, que você vai fazer talvez até hoje. Pode ser também reservar 30 minutos no domingo para planejar toda a semana. Pode ser também, estou te trazendo aqui dicas, pode ser desligar aí as notificações do celular durante os blocos de foco. Não precisa aplicar, entenda, não precisa aplicar tudo de uma vez. Tem gente que fala assim: ah, então vou ter que fazer tudo de uma vez. Aí a gente acaba se sabotando. Ah, então já que eu não consigo fazer tudo de uma vez, também não vou fazer. Não pense dessa forma. Escolha uma técnica
pratique por uma semana. Depois, acrescente outra. Depois, outra. Entenda que, é algo que eu sempre busco frisar, pequenas mudanças consistentes transformam sua produtividade e sua qualidade de vida, ok? Eu sei, durante nossa jornada aqui, nós vimos várias técnicas, dicas, ferramentas, por isso que eu vou pedir para você fazer o download do material disponibilizado para você. Faça o download, leia esse conteúdo, leia esse material de apoio, revise os conceitos. No material de apoio, existem elementos que vão sedimentar o teu conhecimento. Busque fazer as tarefas propostas, porque quando nós realizamos as tarefas propostas, nós treinamos, nós colocamos aí em prática aquilo que nós aprendemos. Por isso que é importante tentar fazer as tarefas. E outra, não se preocupe em acertar tudo. Não se preocupe em ser perfeito. O importante é se movimentar. O importante é pegar o conteúdo e buscar colocar em prática, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Espero que ajude você a ser uma pessoa, um profissional mais organizado. E lembre-se, organize-se e colha os bons frutos. A gente se vê numa próxima. Professor Igor Assis por aqui. Que alegria!